Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de H.P. Lovecraft. A Árvore. Numa encosta verdejante do Monte Menelau, na Arcádia, existe um bosque de oliveiras perto das ruínas de uma casa. Próximo dali há uma tumba, que já foi bela em outros tempos, adornada com as mais sublimes esculturas, mas atualmente acha-se em grande decadência, assim como a casa. Numa das extremidades da tumba, ergue-se invadindo com suas raízes curiosas os desgastados blocos de mármore pentérico, uma oliveira extraordinariamente descomunal, como uma forma singularmente repulsiva, tão parecida com a de um homem grotesco ou a de um corpo desfigurado pela morte, que o povo da região teme passar ali, principalmente à noite, quando a lua brilha fantasmagoricamente entre os galhos tortos. O Monte Menelau é o lugar preferido do temido Pan, cujos companheiros extravagantes são muitos. Os camponeses simplesmente acreditam que a árvore tem algum parentesco terrível com esse extravagante séquito de Pan, mas um antigo apicultor que vive numa cabana próxima me contou uma história diferente. Há muitos anos, quando a casa da encosta era nova e deslumbrante, ali viviam dois escultores, Kalos e Musíades. Da Lídia até Nápoles, a beleza de suas obras era louvada e ninguém ousava dizer qual dos dois excedia o outro em talento. O Hermes de Kalos ficava em um santuário de Corinto e a Palas de Musíades ficava sob um pilar em Atenas, próximo a Paternon. Todos os homens prestavam homenagens a Kalos e Musíades e maravilhavam-se por não haver nenhuma sombra de inveja a esmorecer o afeto que nutria a amizade fraternal entre ambos. Mas embora Kalos e Musíades vivessem em contínua harmonia, a natureza de um e outro era diversa. Enquanto Musíades se divertia pela noite no meio da animação urbana em Tenégia, Kalos permanecia em casa, furtando-se da vista dos escravos nos recessos frios da Horta das Oliveiras. Ali ele podia meditar sobre as visões que ocupavam sua mente, e ali podia conceber as formas de beleza que mais tarde se tornariam imortais, em mármores que pareciam vivos. O povo ocioso dizia que Kalos, na verdade, conversava com os espíritos do bosque, e que suas estátuas eram apenas imagens de faunos e dríades que ele encontravam ali, pois ele modelava suas obras não conforme modelos humanos. Tão famosos eram Kalos e Musíades que ninguém se espantou quando o tirano de Siracusa enviou mensageiros para falar sobre a estátua de alto valor de Tish, que ele tinha planejado para a cidade. De enorme tamanho e arte engenhosa deveria ser a estátua, pois teria de converter-se numa maravilha das nações e no destino dos viajantes. Exaltado além da imaginação seria aquela cuja obra obtivesse aprovação, e para disputar essa honra, Kalos e Musíades foram convidados. O amor fraterno entre os dois era bem conhecido, e o astucioso tirano imaginou que cada um, em vez de esconder sua obra-prima um do outro, ofereceria ajuda e pareceres. Essa solidariedade resultaria em duas imagens de beleza inaudita, e a mais bela entre elas ofuscaria até mesmo os sonhos dos poetas. Os escultores aclamaram o oferecimento do tirano com alegria, de modo que nos dias que se seguiram, seus escravos ouviram incessantes golpes do cinzel. Kalos e Musíades não esconderam o trabalho um do outro, mas somente eles podiam presenciá-lo. Além deles, olho nenhum via as duas figuras que os hábeis cinzéis libertavam dos blocos irregulares que as aprisionaram desde o começo do mundo. À noite, como antes, Musíades buscava os salões festivos de Tégia, enquanto Kalos vagava sozinho no bosque das oliveiras. Mas à medida que o tempo passava, os homens observaram que a alegria do antes efervescente Musíades não era a mesma. Era estranho, diziam entre si, que a depressão pudesse agarrar alguém com uma tão grande oportunidade de ganhar o mais alto prêmio por sua arte. Muitos meses se passaram, contudo, no rosto apagado de Musíades, nada demonstrava a expectativa ardosa que a situação deveria despertar. Então, certo dia, Musíades falou da doença de Kalos, e depois disso, ninguém mais se espantou com sua tristeza, uma vez que todos sabiam que era uma profunda e sagrada afeição entre os dois escultores. Subsequentemente, muitos foram visitar Kalos,
e de fato notaram a palidez de seu rosto, mas havia nele uma serenidade feliz que tornava sua afeição mais mágica do que a de Mucides, inteiramente tomada de ansiedade, e que na ânsia de alimentar e cuidar de seu amigo com as próprias mãos, afastava todos os escravos. Oculto atrás de espessas cortinas estavam as duas esculturas de Tish, inacabadas, nos últimos tempos, pouco trabalhadas pelo doente e seu fiel companheiro. Kalos se tornava a cada dia inexplicavelmente mais fraco, a despeito dos esforços de diligentes médicos e de seu assíduo amigo, e desejava sempre que o conduzissem ao bosque que ele tanto amava. Ali pedia para que o deixassem a só, como se desejasse conversar com os seres invisíveis. Mucides atendia sempre os seus pedidos, embora seus olhos se enchessem de lágrimas ao pensamento de que Kalos se interessasse mais pelos faunos e dríades do que por ele. Mucides, chorando, prometeu-lhe um sepulcro mais suntuoso do que a tumba de Malsolo, mas Kalos pediu-lhe de que não mais falasse de glórias de mármore. Apenas um desejo perseguia agora o espírito do moribundo Kalos, que os brotos de uma determinada oliveira do bosque fossem sepultados com ele em seu túmulo, junto de sua cabeça. E numa noite, sentado sozinho na escuridão do bosque das oliveiras, Kalos morreu. Belo, além das palavras, foi o sepulcro de mármore que o pesaroso Mucides esculpiu para seu amigo amado. Ninguém senão o próprio Kalos poderia criar aqueles baixos relevos, nos quais se representava todo o esplendor dos Campos Elíseos. Tampouco Mucides deixou de sepultar junto da cabeça de Kalos os brotos de oliveira do bosque. Assim que a dor intensa de Mucides deu lugar à resignação, ele passou a trabalhar com diligência na escultura de Tish. Toda a honra era agora sua, uma vez que o tirano de Siracusa não desejava a obra senão a dele. Seu trabalho passou a ser uma fonte de extravasamento para sua dor, e ele se empenhava mais firmemente a cada dia, afastando-se das diversões que antes davam-lhe prazer. Entre mentes, suas noites eram passadas ao lado da tumba do amigo, onde uma jovem oliveira tinha brotado perto da cabeça do morto. Crescia tão rapidamente e tão estranha era sua forma, que todos que viam exclamavam surpresos. Mucides parecia sentir simultaneamente fascínio e aversão por ela. 3 anos depois da morte de Kalos, Mucides enviou um mensageiro ao tirano, e murmurava-se na praça em Tégia que a grandiosa estátua fora concluída. Nessa altura, a árvore junto da tumba tinha alcançado proporções surpreendentes, excedendo todas as outras árvores de sua espécie e estendendo um galho singularmente espesso sobre o aposento onde Mucides trabalhava. Inúmeros visitantes vinham ver tanto a árvore prodigiosa como também admirar a arte do escultor, de modo que Mucides raramente ficava sozinho. Mas ele não se incomodava com essa multidão de visitantes. Na verdade, ele parecia ter medo de ficar sozinho, agora que seu absorvente trabalho tinha terminado. O desolado vento da montanha, soprando no bosque das oliveiras e na árvore tumular, tinha uma forma sinistra de se converter em sons vagamente articulados. O céu estava escuro na noite em que os emissários do tirano vieram de Tégia. Sabia-se decisivamente que tinham vindo para levar a grande imagem de Tish e conferir honra eterna a Mucides. Por isso, o Próxeno os recepcionou calorosamente. Quando a noite avançou, uma violenta tempestade de vento irrompeu no alto de Menelau, e os homens vindos de Siracusa sentiram-se alegres porque dormiriam confortavelmente na cidade. Falavam de seu tirano ilustre e do esplendor de sua capital. Exultavam com magnificência da estátua que Mucides tinha criado para ele. Depois, os homens de Tégia falaram da bondade de Mucides e de sua imensa dor para seu amigo, que nem mesmo os lauréis de arte a ele destinados conseguiram consolá-lo da ausência de Kalos, que poderia ganhar aqueles lauréis em seu lugar. Falaram também da árvore que cresceu na tumba junto da cabeça de Kalos. O vento uivava mais terrivelmente, e tanto os siracusanos quanto os arcadianos ergueram preces a Éolo. Ao sol da manhã, o Proxeno conduziu os mensageiros do tirano escarpa acima até a casa do escultor, mas o vento da noite tinha provocado estranhas coisas. Os gritos dos escravos elevavam-se numa cena de desolação. Não mais se erguiam entre os bosques das oliveiras as colunatas deslumbrantes daquela enorme mansão onde Mucides tinha sonhado e trabalhado.
Os humildes pátios e as paredes caídas se lamentavam solitários e abalados, pois o pesado galho da estranha árvore tinha desabado diretamente sobre o suntuoso e mais formidável peristilo, e de modo invulgar reduzira o imponente poema de mármore a um monte de ruínas disformes. Os visitantes e tegeanos ficaram consternados, contemplando ora os destroços, ora a enorme e sinistra árvore, cujo aspecto era tão fantasticamente humano e cujas raízes penetravam de modo tão estranho para dentro do sepulcro entalhado de calos. O medo e o assombro aumentaram quando examinaram o salão derruído do amável Mucides e da imagem de Tish, maravilhosamente criada. Nenhum vestígio pôde ser encontrado. Entre aquelas espantosas ruínas só havia o caos, e os representantes das suas cidades retiraram-se desapontados. Os siracusanos, sem a estátua para elevar a sua cidade, os tegeanos, sem um artista para laurear. Contudo, os siracusanos conseguiram posteriormente uma estátua esplêndida em Atenas, e os tegeanos se consolaram ao erigirem, na Agorá, um templo de mármore em honra dos dons, das virtudes e da devoção fraterna de Mucides. Mas o bosque das oliveiras permanece assim como a árvore nascida na tumba de Calos. O velho apicultor me contou que algumas vezes os galhos sussurram entre si no vento noturno. Dizem repetidamente: "Eu sei, eu sei." Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.